Bom dia, povo de Deus! Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Estamos hoje aqui, 16 de junho, 167 dias, lendo, compartilhando e ministrando a leitura da Palavra de Deus ao teu coração há 20 anos, isso mesmo. E o projeto Leia a Bíblia estará, se Deus quiser, até Jesus voltar. E, sem perca de tempo, pegue seu bloco de anotações, sua caneta em mãos e vamos juntos anotar as referências da leitura da Palavra de Deus do dia de hoje. Anote aí no Novo Testamento, o livro de Marcos, do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 19. Lá no Antigo Testamento, o livro de 2 Samuel, capítulo 6. E o livro de Daniel, capítulo 3. Anotou? Glória a Deus! Então vamos fazer agora a oração da palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós vamos agora ler a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa nos direcionar. Que o Teu Espírito Santo possa nos dar sabedoria e entendimento na Tua palavra. No nome poderoso de Jesus. Marcos capítulo 3, do versículo 1 ao 19, está escrito assim: Ele entrou novamente na sinagoga e estava ali um homem que tinha a mão seca, as mãos secas. Eles o observaram se curaria no dia de sábado, para poder acusá-lo. E ele disse ao homem que tinha a mão seca: fica em pé. E ele disse: é lícito no dia de sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, se calaram. E olhando ao redor com ira, entristecido pela dureza dos seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. Ele estendeu e a sua mão foi completamente restaurada como a outra. Os fariseus, saindo dali, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, como eles poderiam destruí-lo. Mas Jesus se retirou com seus discípulos para o mar, e seguia uma grande multidão da Galileia e da Judéia, de Jerusalém e da Idumeia, e do outro lado do Jordão, e os de Tiro e de Sidom, e uma grande multidão que, ouvindo com grandes coisas ele fazia, vinha até ele. E ele falou aos seus discípulos que deveria ter um barquinho o esperando, por causa da multidão, para que não lhe apertasse. Porque ele tinha curado a muitos, de modo que todos os que padeciam de algum mal pressionavam sobre ele para tocarem. E os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os repreendia fortemente para que não o desse a conhecer. E subiu ao monte e chamou a si os que ele queria e vieram com ele. Ele ordenou 12 para que tivesse com ele e que ele pudesse enviar para pregar e ter poder para curar enfermidades e expulsar demônios. Simão, a quem pôs o sobrenome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, de sobrenome Boanerges, que significava filhos do trovão, e a André, e a Filipe, e Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, o que também o traiu. E eles entraram em uma casa. 2 Samuel capítulo 6. Mais uma vez Davi reuniu todos os homens escolhidos de Israel, 30.000. Davi se levantou e foi com todo o povo que estava com ele a Baalim de Judá, para trazer de lá a arca de Deus, cujo nome é chamado pelo Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E eles colocaram a arca de Deus sobre um carro novo, e retiraram a casa de Abinadab, que estava em Gibeá, e Uzá e Aió,
e os filhos de Abinadab conduziram um carro novo. Eles o retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá, acompanhado a arca de Deus, e Aiô seguiu adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel brincavam diante do Senhor com toda sorte de instrumentos feitos de madeira cipreste, também com harpas, com saltérios, com adufes, com cornetas e com símbalos. E quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão até a arca de Deus e a segurou, porque os bois a sacudiram. E a ira do Senhor se estendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por causa do seu erro. E ali ele morreu junto à arca de Deus. E Davi ficou aborrecido, porque o Senhor havia feito uma brecha sobre Uzá, e ele o chamou o nome de Pérez Uzá até este dia. Davi teve medo do Senhor naquele dia e disse: como a arca do Senhor virá até a mim? Assim Davi não quis remover a arca do Senhor até ele, para dentro da cidade de Davi. No entanto, Davi carregou para dentro da casa de Obed-edom, o geteu. E a arca do Senhor continuou na casa de Obed-edom, o geteu, por 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. E contaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que pertence a ele por causa da arca de Deus. Então Davi foi e fez subir a arca de Deus de Obed-edom até a cidade de Davi com júbilo. Assim sucedeu quando aqueles que carregavam a arca do Senhor haviam avançado 6 passos, ele sacrificou bois e novilhos cevados. Davi dançou diante do Senhor com toda a sua força. Davi estava cingido com um edofe de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a arca com brados e com som de trombeta. Quando a arca do Senhor chegou dentro da cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou através de uma janela e viu Davi saltando e dançando diante do Senhor. Ela desprezou em seu coração. Eles trouxeram para dentro a arca do Senhor e colocaram no seu lugar, no meio do tabernáculo que Davi havia armado para ela. E Davi ofereceu ofertas queimadas e ofertas de paz diante do Senhor. Tão logo quando Davi havia terminado de oferecer as ofertas queimadas e de paz, ele abençoou o povo no nome do Senhor dos exércitos. E ele repartiu entre todas as pessoas, até entre toda a multidão de Israel, tanto as mulheres quanto aos homens, a cada um bolo de pão, um pedaço de carne e um frasco de vinho. Assim todo o povo partiu para a sua casa. Davi retornou para abençoar sua casa. E Mical, filha de Saul, saiu para encontrar a Davi e disse: quão glorioso foi hoje o rei de Israel, que se descobriu hoje aos olhos das crianças dos seus servos, como um dos vãos companheiros vergonhosamente descobre a si mesmo. E Davi disse a Mical: foi diante do Senhor que me escolheu diante de teu pai, diante de toda a casa de Israel, para estabelecer como soberano sobre o povo, sobre Israel. Portanto, eu quero me alegrar diante do Senhor. Ainda serei mais vil que isso, serei humilde à minha própria vista, e das criadas às quais tu falastes, por elas serei tido em honra. Por isso Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Daniel capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Ele ergueu na planície de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor fez reunir-se os príncipes, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros,
os conselheiros, os magistrados, todos os governantes da província para a consagração da imagem do rei Nabucodonosor erguera. Então os príncipes, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os magistrados, os governantes das províncias, reunidos para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor havia erguido. Eles puseram diante da imagem de Nabucodonosor que ele havia erguido. Então o arauto clamava alto: ordena-se a vós, ó povos, línguas e nações, que no momento em que ouvides o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério, ilofone e todos os tipos de música, vós vos prostrareis e adorareis a imagem dourada do rei Nabucodonosor. E aquele que não se prostrar e adorar, na mesma hora será lançado no meio de uma fornalha de fogo ardente. Portanto, naquele momento em que o povo ouviu o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério e todos os tipos de música, todo o povo, as nações e as línguas prostraram-se e adoraram a imagem dourada do rei Nabucodonosor que ele havia erguido. Portanto, naquele momento, alguns caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vives para sempre. Tu és o rei, fizeste um decreto, e todo homem que ouça o som de corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério, xilofone e todos os tipos de música deverá prostrar-se e adorar a imagem dourada. E aquele que não se prostrar e adorar, que seja lançado no meio de uma fornalha de fogo ardente. Há uns certos judeus, os quais colocaste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não têm considerado a ti. Eles não servem os teus deuses e nem adoram a imagem dourada que tu fizeste. Então o rei Nabucodonosor, em sua ira e fúria, ordenou que trouxessem Sadraque, Mesaque e Abednego. Então o trouxeram estes homens perante o rei. O rei Nabucodonosor lhe falou: é verdade isto, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não serviu meus deuses, nem adorarás a imagem dourada que eu ergui? Todavia, se vós estiveres prontos para ouvir o som da trombeta, o som da flauta, da harpa, da sacabucha, do saltério, do xilofone e todos os tipos de música, e vos prostrardes e adorares a imagem que eu fiz, mas se vós não adorares, sereis lançados na mesma hora ao meio de uma fornalha de fogo ardente, a quem esse Deus vos livrará das mãos. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam e disseram ao rei: ó Nabucodonosor, nós não somos cautelosos em responder nesta questão. Se for assim, o vosso Deus a quem servimos é capaz de nos livrarmos da fornalha de fogo ardente, e ele há de nos livrar da tua mão, ó rei. Mas se não for, que saibas tu, ó rei, que não serviremos os teus deuses e nem adoraremos a imagem que tu ergueste. Então o rei Nabucodonosor se encheu de fúria, de forma que o seu semblante mudou contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Portanto, ele falou e ordenou que aquecesse a fornalha 7 vezes mais. E ele ordenou aos homens mais fortes que estavam em seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha ardente. Aleluia! Então estes homens foram atados, vestidos com seus casacos, túnicas, seus chapéus, outras vestimentas, e foram lançados no meio da fornalha de fogo ardente. Ora, como a ordem do rei era urgente, a fornalha estava excessivamente quente. A chama do fogo matou aqueles que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. E a esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego,
caíram os atados no meio da fornalha de fogo ardente. O rei Nabucodonosor ficou espantado, levantou-se apressadamente e falou e disse a seus conselheiros: nós não lançamos 3 homens no meio do fogo? E eles responderam e disseram ao rei: verdade, ó rei. Mas ele respondeu: eis que eu vejo um 4º homem solto caminhando no meio do fogo, e eles não têm ferimento. A forma do 4º é semelhante ao Filho de Deus. Então o rei Nabucodonosor se aproximou da boca da fornalha de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, vós sois servos do Deus Altíssimo, saí e vinde aqui. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E reuniram-se os príncipes, governadores, capitães, os conselheiros do rei. Vieram estes homens, e sobre os seus corpos o fogo não teve poder algum. Nem o cabelo da vossa cabeça chamuscou-se, nem seus casacos mudaram, e nem o cheiro do fogo tinha passado por eles. Então o rei Nabucodonosor falou e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou um anjo e os livrou, seus servos que confiaram nele e mudaram a palavra do rei, cederam seus corpos para que não servissem e nem adorassem qualquer outro Deus, exceto o seu Deus próprio. Portanto, eu faço um decreto: todo o povo, nação, língua que fale qualquer coisa errada contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja cortado em pedaços, e suas casas sejam feitas um montouro, porque não existe nenhum outro Deus que possa livrar desta forma. Então o rei removeu Sadraque, Mesaque e Abednego da província da Babilônia. Você viu que sensacional quando um homem e uma mulher de Deus se posiciona, ainda que haja um decreto de rei para fazer com que o homem e a mulher de Deus peque, mas quando eles se posicionam em servir a Deus, ainda que sejam jogados numa fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, entrará conosco dentro desta fornalha, e nenhum fio de cabelo nosso será queimado, porque o nosso Deus é um Deus de poder, é um Deus santo, é um Deus forte e um Deus que anda com os seus filhos. Nunca se esqueça disso. Ainda que você esteja passando pela tribulação na sua vida, por tribulações, por lutas, por momentos de crise e de escassez, saiba que há um Deus vivo e verdadeiro que ouve as suas orações e Ele trabalha pelos seus filhos. Amém? Deus conforte seu coração. Vamos agora à oração da fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da leitura da Tua Palavra, no Novo Testamento e no Antigo Testamento, neste dia, é um dia, Senhor, profético, onde nós queremos liberar sobre a vida dos Teus filhos, que estão vivendo esta pandemia, Pai, que é semelhante a essa fornalha de fogo ardente. Nós oramos aqui pelo pastor Jonathan, pelo teu filho, teu servo, que está acamado ali, meu Pai. Entra com a providência. Nós oramos pela tua filha Neusilene, Senhor, nossa irmã em Cristo, representando todos aqueles que estão, Pai, internados, que estão na UTI, Senhor, acometidos da Covid neste tempo. Repreende esse vírus, Senhor, do seu corpo, do templo do Espírito Santo. O Senhor tem projetos, o Senhor tem sonhos, eles têm muitos a que realizar ainda aqui na terra. O Senhor não precisa dessa enfermidade para tirar a vida dos teus servos. Por isso, Pai, nós como igreja oramos, clamamos e determinamos que esse vírus maldito seja destruído pelo poder do nome de Jesus. Blinda nós, a nossa vida, blinda a nossa família, blinda a nossa igreja, Senhor. Blinda os teus filhos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua história, no nome de Jesus.